Oi pessoal, bom dia. Hoje vamos encerrar o capítulo 5 e o capítulo 6 já, tudo de uma vez. Por que a gente vai fazer isso? Porque muito das discussões que a gente vai ter aqui nessa aula, elas são muito específicas para o pessoal da contabilidade, tá? Mas, mesmo o pessoal da contabilidade, hoje em dia, utiliza programas de computador para fazer isso aqui. Antigamente, o pessoal, se você ainda pega alguns cartórios ou cidade pequena, ainda o pessoal faz esse tipo de lançamento, né, que vai ser o registro das atividades da empresa, fazia tudo à mão, né, e tudo através de livros, de grossos livros, né, livros físicos. Hoje não, hoje em dia para facilitar, né, e até porque muitas empresas de contabilidade trabalham com muitas vezes com 20, 30, 40 empresas, então não dá para você ficar toda hora tendo um espaço físico, né, para você estocar livro, né? E claro, o acesso via programas de computador aos dados, né, de cada empresa é muito mais rápido do que você ficar procurando um livro físico. Mas algumas coisas a gente tem que aprender, tá? Então, o que seria os livros, né? Que os livros que a gente viu na aula passada, e a outra parte que são os lançamentos, tá? Como que você faz esse registro? Isso se mantém, tá? Embora nós temos programas hoje em dia de computador, programas específicos de contabilidade, esses livros, né? Livro caixa, livro diário, de conta corrente, eles foram vamos falar assim, eles foram digitalizados, eles não deixaram de existir, eles passaram para o modo online, tá? Modo online não, modo virtual, tá? A gente viu os livros então e a gente vai ver agora os lançamentos, tá? Então o que vai ser o conceito? A ideia de lançamento na contabilidade. Hoje eu não fiz slides, tá? Como é uma aula mais rapidinha, eu peguei o próprio livro de vocês, tá? Então olha lá, conceito, né? O lançamento é o meio pelo qual se processa a escrituração. Então tudo que você lança nos livros da contabilidade, você chama isso de lançamento, tá? E aonde você faz esses lançamentos são o que? São as contas, tá? Que a gente estudou nas aulas passadas. Então lá, ó, os fatos administrativos, lembra? Fatos e atos administrativos, a gente também viu em aulas anteriores, são registrados através do lançamento inicialmente no livro diário, mediante documentos que comprovam a legitimidade da operação. Isso aqui é muito importante, dá até um grifo aí. Tudo que você lança nesses livros da contabilidade, ele serve para comprovar que tal fato administrativo ele foi legal. Ou seja, se você recebe uma nota de entrada de uma empresa e registra lá no livro diário, essa nota de entrada dessa empresa, ela tem que ser legítima. Ou seja, ela não pode ser um simples recibo, ou ela não pode ser um simples, ou uma nota que a gente chama nota fria, né? Que é o que muitas vezes as pessoas muitas empresas fazem, muitas fazem, não vou falar que chegar a queimar, porque o Brasil tem muito imposto, tá? Então muitas empresas utilizam disso de notas frias, acabam por vezes se ferrando posteriormente, né? Que a empresa vende, que seria a nota fria? Ela vende por um preço, mas registra na nota fiscal outro preço, tá? Isso certamente abre espaço para corrupção, tá? Então, a gente trabalha com o quê? Com o certo, né? Então, no âmbito da contabilidade feita de modo correto, né? Então, esse documento ele tem que ser legítimo e ele tem que ser ter o valor total e o valor correto daquela transação, tá? Então, continuando aqui, ó, elementos essenciais. Ó, lançamento de acordo com o método das partidas dobradas, né? Que já discutiu nas aulas passadas também. Cuidado com esses métodos, esses conceitos, eles se você não aprende na hora correta, depois você não consegue acompanhar, tá? Isso eu falei na primeira aula. O que é o método das partidas dobradas? Se você coloca um valor de um lado, né, no ativo, você tira do passivo. Ou se você coloca um valor no passivo, você tira do ativo, tá? Então isso é o método das partidas dobradas, tá?
Então olha lá, feito em ordem cronológica, data e os elementos que compõem obedecem uma determinada disposição, tá? Então ele vai fazer um exemplo aí, tá? Ó, para a máquina de escrever, né? Nem existe isso mais. Ó, nota fiscal número 8.935 da Maquinolândia LTDA, no valor de R$1.000. Então o que tem que ter nessa nota fiscal, tá? Para ela ser legítima, para você poder registrar no livro caixa. Então olha lá, local e data da ocorrência do fato, conta a ser debitada, conta a ser creditada, o histórico e o valor em moeda corrente, tá? Então, para elaborar lançamentos, tem que seguir os passos, ó. Local e data da ocorrência do fato. No nosso exemplo, considere a cidade e data de hoje, tá? No caso Maringá, a data de hoje é 13/10. Verificar que documento foi emitido na operação, tá? Então aqui no caso, né, que é a entrada de uma nota fiscal, a emissão de uma nota fiscal, o documento emitido foi a nota fiscal 8.931, tá? O item 3, todo fato administrativo, objeto de escrituração, envolve no mínimo 2 elementos patrimoniais ou de resultado. Então esse passo consiste em identificar quais são esses elementos envolvidos na operação. Ou seja, se foi uma compra, se foi uma venda, se isso mexeu com o ativo, isso mexeu no estoque e assim por diante, tá? Então, o primeiro elemento aqui na compra de uma máquina de escrever. Compra à vista significa que movimentamos dinheiro, logo o primeiro elemento é o dinheiro. Segundo elemento, uma máquina de escrever, logo o segundo elemento é a máquina. Então você tem um objeto, né? Tá? Um objeto físico. E o segundo elemento vai ser a moeda corrente que você utilizou nessa transação, tá? Item 4, plano de contas que devemos utilizar para registrar cada um dos elementos identificados no terceiro passo. Dinheiro será registrado na conta caixa, máquina será registrada na conta móveis e utensílios, tá? Quinto item, né, que tem que estar constando ali na nota fiscal. Histórico consiste em relatar o fato. Então, este relato contém apenas os dados necessários para bom esclarecimento do evento. Ou seja, esse documento ele tem que ser bastante objetivo e claro, tá? No caso da nota fiscal da venda no caso aqui foi uma compra, né? Então, nota fiscal de compra, então tem que estar bem claro lá, compra de uma máquina de escrever, ponto, não pode ficar enrolando. Pode até você identificar, né, qual que foi a marca, modelo, isso você pode colocar, mas você não fica entrando em detalhes como as especificações técnicas, tá? Isso cabe ao manual do produto, mas não necessariamente a nota fiscal, tudo bem? Nunca espécie e o número do documento comprobatório. Outra coisa interessante que muitas empresas colocam também em nota fiscal, não é necessário, mas como o Brasil, muitas vezes tem pessoas que agem de má fé, tem muita empresa que coloca na nota fiscal também o código de barras do produto, tá? Então, no caso, a empresa tem uma devolução, pode vir a ter uma devolução, ela comprova, né, o item devolvido juntamente com a nota fiscal. Então, se não bater o código de barras com o produto devolvido, né, a empresa ela pode não aceitar, tá? Então, tem muita empresa que faz isso. Conforme a nota fiscal 8.931 na Maquinolândia. Item 6. Identificar que conta será debitada e que conta será creditada, tá? Observe que a conta a ser debitada é a conta a ser creditada. Então, todo fato que ocorre na empresa ocorre em forma de troca. Sempre a forma de troca, tá? Vamos tomar, por exemplo, a compra à vista em questão. A empresa recebe a máquina e dá em troca o dinheiro. O que é isso aqui? Isso aqui é, novamente, método das partidas dobradas, tá? Então, se entra a recurso de um lado, ele sai de outro, tá? Então, concluindo essa fase de aprendizagem, que o processo corrido na empresa envolve elementos materiais, novamente, tá? Sempre tem um aspecto físico. Elemento que entra para a empresa, provavelmente acarretar aumento nos elementos patrimoniais, tá?
Então, sendo assim, todo fator administrativo, objeto de contabilização, pode aumentar e ou diminuir os elementos do ativo, do passivo e do patrimônio líquido, tudo bem? Então, para a gente encerrar, ó, já chega essa aula aí a ter 5 minutos, mas acabou tendo 10, tá? Ó, ele vai novamente explicar aqui, ó, o método das partidas dobradas, tá? E o modo como você tem que fazer para você fazer os lançamentos, tá? Então vamos lá. Para elementos patrimoniais, toda vez que aumentar o ativo, debitar sua respectiva conta. Toda vez que diminuir o ativo, creditar sua respectiva conta. Toda vez que aumentar o passivo, creditar sua respectiva conta. Toda vez que diminuir o passivo, debitar a respectiva conta. E no elemento de resultados, né? Toda vez que ocorrer uma despesa, debitar a respectiva conta. Toda vez que se realizar uma receita, creditar a respectiva conta. Que capítulo a gente fez isso aqui? Foi no capítulo 3, tá? E eu falei que vocês vão errar, e vão errar, porque isso aqui é confuso, tá? Mesmo contadores experientes acabam por vezes errando isso aqui, tá? Então coloquem, né, se vocês acabarem trabalhando numa empresa que faz contabilidade, que faz auditoria, tá? Você faz uma colinha lá pra acabar não esquecendo, tá? Isso aqui é cobrado na prova de CRC também, se você quiser, depois do curso técnico, querer ser contador, né? Isso aqui é uma das coisas que mais cai na prova do CRC, tá? E tem que... CRC é o Conselho Regional de Contabilidade, tá? Então você tem que acabar sabendo, tá? E depois, ó, quadro gerado raciocínio lógico e débito de crédito, que é a mesma coisa, aumento ou diminuição, aumento, débito, diminuição, crédito, tá? É a mesma coisa, só que de um novo formato. Tudo bem, pessoal, então a gente vai fazer alguns exercícios, tá? O item 7 já tem ali ainda. O item 7 é efetuar o lançamento, tá? Quase esquecendo. Aí você coloca, ó, local, data, conta devedora, conta credora, histórico. Hoje em dia, novamente, né, a gente não usa isso aqui em livros físicos, tá? A gente utiliza isso aqui em programa de contabilidade, ele já dá um modelinho para você, mas tem que saber muitas vezes como que você o faz, tudo bem? Então é isso, pessoal, a aula de hoje é bem tranquila, tá? É só como que você faz realmente os lançamentos, tá? Local e data, contas editado, contas acreditado, histórico e o valor. A gente vai fazer alguns exercícios na semana que vem, tá? E se tiver dúvida, deixa mensagem lá no mural, que assim que eu vejo eu vou respondendo, tá? Então é isso. Até a próxima semana, então.